Eu acho que quem acompanha o noticiário conosco aqui na Rádio Bandeirantes, na Band, acompanha as participações do nosso correspondente na Europa, Felipe Killing, está intrigado com o que está acontecendo agora na Europa em relação à Covid-19, porque existem números muito delicados que são colocados, principalmente na Áustria. A Áustria hoje tem uma curva de ascensão de casos de Covid que é impressionante. E também na Alemanha, a ponto de o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, ter dito o seguinte: olha a declaração do ministro da Saúde da Alemanha. Provavelmente, ao final deste inverno, quase todo mundo na Alemanha estará ou vacinado, ou curado, ou morto. Foi o que disse o ministro da Saúde. E aí eu levantei aqui os números de alguns países na Europa, alguns países que tiveram casos importantes de Covid-19 ao longo dos últimos tempos e também do Brasil, para a gente entender um pouco melhor o que é que está acontecendo por lá. Olha, primeiro em relação a novos casos de Covid-19, considerando aqui a média dos últimos 7 dias. 2 países na Europa hoje têm mais de 1.000 casos por milhão nos últimos 7 dias. A Áustria e a Bélgica. A Áustria teve 1.492 novos casos por milhão de habitantes e a Bélgica 1.188. Quanto que é isso? O Brasil, por exemplo, agora, nesse momento, está com 38 novos casos de Covid por milhão de habitantes. A Áustria está com 1.492. Hungria, também com uma taxa bem alta, 827. Reino Unido, 592. Estados Unidos, 285. Hoje no mundo, essa conta que é feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que há 68 novos casos de Covid por milhão de habitantes. No Brasil, esse índice é de 38, no Canadá, 65. Para a gente passar aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes uma noção do momento da pandemia hoje que a gente tem no Brasil. Isso é em relação a novos casos. Em relação a mortes, a situação é a seguinte: Croácia hoje tem uma das mais altas taxas de mortalidade por Covid do mundo, 14 por milhão. Depois a Hungria com 13, Rússia com 8, Grécia e Polônia com 7, Áustria com 5. Ou seja, o avanço no número de casos na Áustria não acompanha, pelo menos por enquanto, o número de mortes. É verdade que as mortes demoram um pouco para chegar, como a gente aprendeu aqui ao longo desse período. Estados Unidos 4, Brasil 1. Uma morte por milhão de habitantes nesse momento. E aí, quando a gente olha a vacinação, existem dados muito interessantes também que podem ajudar a explicar em parte esse quadro, mas só em parte. Portugal, 89% da população já tomou pelo menos uma dose da vacina. França, 77%, Brasil, 76%, Reino Unido, 74%, Alemanha, 70%, Áustria e Estados Unidos, 69%. O que explica, não é? Se o Brasil hoje tem 76% da população vacinada com primeira dose e a Áustria 69%, há uma diferença aqui, mas não é uma diferença tão dramática, a ponto de explicar essa escalada da Covid-19 que acontece agora na Europa. A gente tem ouvido aqui, como sempre, muitos infectologistas, pessoas que lidam com a Covid desde o primeiro momento, e o que dizem os médicos é o seguinte: primeiro, a Europa relaxou rapidamente medidas de distanciamento social. Segundo, o inverno na Europa é um complicador. Agora, existem fatores aqui que é difícil a gente colocar claramente ou medir, não é? Por exemplo, por que a Covid lá atrás, em Manaus, teve aquela explosão no Brasil? Por que foi em Manaus? Por que não foi em outra cidade? Por que agora isso acontece na Áustria? Essa é a curva de crescimento e disseminação do vírus. Às vezes ele se espalha de uma forma mais importante num determinado grupo e aí sai um pouco do controle, como nós vimos acontecer em tantos lugares. O que fica disso aqui é o seguinte: a Europa entra agora num momento delicado, com vários países entrando em lockdown, total ou parcial. Áustria, por exemplo, fazendo isso, Holanda fazendo isso, França endurecendo algumas medidas também para controle do avanço da Covid.
E a gente tem que acompanhar isso muito de perto. Primeiro porque há reflexos econômicos de mais medidas de isolamento social ou mais drásticas sendo tomadas no continente europeu, que é um grande consumidor de produtos do Brasil. E também para a gente entender o que está acontecendo lá e impedir que o que aconteceu de errado lá venha para cá, porque hoje o Brasil está num momento muito mais confortável do que a maior parte dos países do mundo em termos de vacinação e de disseminação do vírus da Covid-19. Lembrando, por exemplo, que em São Paulo, o governo do estado anunciou na semana passada que mais de 90% da população já está imunizada com as 2 doses da Covid-19.